Olá, pessoal, tudo bem? Um pouquinho atrasada, mas cá estou eu para fazer a correção da atividade avaliativa, beleza? Estou abrindo aqui a minha lousa para apresentar para vocês a correção. Vamos lá, então. Essa semana, então, vocês fizeram uma atividade sobre mols, né? Finalizando a semana. E é isso aí, né? Lembrar da questão do que significa mol. Mol é a unidade de medida de quantidade de matéria para átomos, moléculas e íons. Sempre que eu tiver um mol de qualquer substância, o equivalente em massa é a massa molar daquela substância. E a quantidade de unidades que eu tenho da quilo daquela substância é sempre a constante de Avogadro. 6,02 vezes 10 a 23 unidades. Então, baseado nessa relação, vocês, aqui nesse momento, a gente basicamente aprende a fazer conversão de unidades. Então, eu tenho mol, eu passo para massa, passo para número de átomos, número de moléculas. Tenho número de moléculas, passo para massa, massa passa para mol. Dá para fazer várias coisas, a depender da situação. Ok? Então, calculadora e tabela periódica são bastante importantes aqui neste momento para o desenvolvimento dos exercícios, certo? Então, vamos começar aqui com o exercício número 1. Então, os exercícios sempre vão trazer uma situação para a gente conseguir desenvolver o raciocínio, tá? Então, estou falando de feromônios, que são substâncias orgânicas que são eliminadas pelas fêmeas de algumas espécies de insetos que apresentam algumas funções, essas substâncias, como a reprodutiva. Então, o inseto libera e vai atrair, a fêmea libera ou atrai o macho, tá? Por exemplo, considerando que um determinado feromônio possui fórmula molecular C19H38O. Então, inclusive, na correção, eu vi que alguém escreveu uma resposta sobre escrito. E eu já vou falar já nesse vídeo, passar vergonha aqui já da minha ignorância. E eu quero que alguém me ensine, porque um ano já fazendo prova no Google Forms, eu ainda não sei como escrever sub ou sobre escrito aqui, tá? Então depois, quem escreveu, por favor, manda mensagem para mim e me ajuda, tá? Mas eu já tinha falado para vocês em outras atividades que fica o número assim grande na frente, que era equivalente ao índice daquela substância. Muito bem. Normalmente, a quantidade secretada é 1 vezes 10 elevado a menos 12 gramas. Eu coloquei aqui o chapeuzinho, né? Que acredito que vocês saibam que significa ali o elevado. Na calculadora, a gente usa esse símbolo para indicar o elevado para poder calcular. Pelas respostas de vocês, não teve problema, tá certo? Então, muito bem. Aqui a gente tem a informação da massa da substância que é secretada. O que o exercício quer da gente? Quer que calcule o número de moléculas existentes nessa massa. Então vamos lá, o que é que a gente sabe? Que 1 mol dessa substância é equivalente à massa molar e contém 6,02 vezes 10 a 23 unidades, né? No caso, estou falando de moléculas, então moléculas. Muito bem. A informação dada é massa. Então eu vou colocar aqui embaixo, ó. 1 vezes 10 a menos 12 gramas. E eu quero saber qual a massa, qual o número de moléculas que eu vou ter. Muito bem, para poder resolver, eu vou ter que calcular a massa molar dessa substância. Vou fazer aqui no cantinho. Então, o carbono é 12 e eu tenho 19. Calculadora. 19 vezes 12. 228. O hidrogênio é 1 e eu tenho 38. O oxigênio é 16 e eu tenho 1. Somando tudo isso, então, 228 mais 38, mais 16, eu tenho 282 gramas por mol. Muito bem. Vou apagar esse MM aqui que eu fiz e substituir o valor que eu encontrei. Então, 1 mol deste feromônio tem 282 gramas. E
6,02 vezes 10 a 23 moléculas dessa substância. Se eu tiver 1 vezes 10 a menos 12 gramas, qual é a quantidade de moléculas que eu vou ter? Aí é a regra de 3, nossa amiga de sempre, né? Aqui na química. Vamos resolver. Então, aqui, agora começa a matemática, né? 282x é igual 10 a menos 12 vezes 6,02 vezes 10 a 23. Assim como eu falei na aula, se não tem a calculadora científica, multiplica e divide só os números. Então, vamos lá. X é igual 1 vezes 6, 6,02. E aí, multiplicação de potência de mesma base. Copia a base e soma os expoentes. Então, 23 mais menos 12. 23 menos 12 vai dar elevado a 11. Dividido, então 282 está multiplicando, passou dividindo. Ah, continuo não tendo a calculadora científica. Faz aqui a divisão apenas dos números. Dividido por 282. A gente vai ter 0,021 vezes 10 elevado a 11. E aí já começo a falar já. Cuidado com arredondamentos, tá? Então, esse resultado aqui, 0,021, tem vários números depois. O número que vem depois do 1 é o número 3. Então, na regra do arredondamento, né, se o próximo é o 3, eu mantenho o número que está anteriormente. Então, eu mantenho 1, tá? Mas cuidado com arredondamentos. Quanto mais eu arredondo, mais longe do valor real eu fico. Eu já falei isso em algum momento, tá? E eu vou puxar a orelha e vou falar isso de novo no outro exercício. Muito bem, cheguei no resultado. Isso daqui é o número de moléculas do feromônio. Olho nas alternativas, não tenho nenhuma alternativa desse jeito. O que é que eu vou ter que fazer? Deixar em notação científica. Então, a vírgula está aqui, eu vou andar 1, 2 casas, então vai ficar 2,1 vezes 10. Ó, aqui é 11. Eu ando para cá, 10. Eu ando para cá, 9. Então, 2,1 vezes 10 elevado à nona. Moléculas. Então, aqui a alternativa C de cebola. Tá certo? Espero que não tenha tido dúvidas. Uma coisa que normalmente acontece é vocês enxergarem a informação com potência de 10 e achar que porque tem potência de 10, ela vai casar aqui com a constante de Avogadro, tá? Aí, sempre observar a unidade de medida que está sendo dada, ok? Acho que não ficou dúvidas aqui, né? Vamos para o próximo. Os próximos exercícios. Então, aqui no exercício 2, nós temos, eu tenho, então, 100 gramas de alumínio, e eu quero saber quantos átomos de alumínio estão presentes. Então, mesma coisa. 1 mol de alumínio tem a massa molar e 6,02 vezes 10 a 23, no caso aqui eu estou falando de átomos, então, átomos de alumínio, tá? A informação dada está em gramas, então vai vir aqui, ó, 100 gramas. Eu quero saber quantos átomos eu tenho. Portanto, eu vou precisar da massa molar do alumínio. Como é só alumínio, né, não tem outros, né, só este metal, eu vou na tabela periódica, acho alumínio, acho lá que a massa molar dele, ou massa molar, é 27 gramas, e resolvido, né? Ó, regra de 3, então vai ficar 27x é igual a 6,02 vezes 10 a 23 vezes 100. E daí aquilo que vocês já sabem, então vai ficar 602 vezes 10 a 23, dividido por 27. E daí 22,29 vezes 10 a 23, ajustando para a notação científica, isso daqui é um 2, tá?
22,29. Então, eu vou colocar essa vírgula para cá. Então, vai ficar 2,2. Ó, esse 9, né, pela regra do arredondamento, é maior que 5, então faria com que isso aqui se tornasse 3. Mas daí esse 3 é menor que 5, então mantenham esse 2 aqui. Então, 2,2 vezes 10 a 24 átomos. Ah, professora, eu calculei, eu coloquei. O que eu pedi para vocês, então, no caso? Lá no formulário, vocês tinham que colocar só essa resposta, né? Que daí depois eu analiso, eu já comentei isso na outra atividade que vocês fizeram. Eu analiso resposta por resposta. Então, se você escreveu 2,2 vezes 10 a 24 átomos e você usou vezes um pontinho, vai ser uma resposta. Se a sua amiga fez usando o vezes um x, vai ser outra resposta. Aí eu vou analisando um por um e eu vou colocando o que é certo e o que é errado, tá? Ah, professora, eu coloquei 2,2, só que eu coloquei vezes 10 a 23. E aí, tá certo ou tá errado? Tá errado, né? É a mesma coisa. Qual que é a diferença entre ter R$ 1 e ter R$ 10? Não é só uma vírgula? Então, se eu mudo o meu expoente, 10 a 23, 10 a 24, é só uma vírgula que eu estou mudando, tá? Então, o valor está errado, principalmente falando neste valor enorme aqui. Se a gente for pensar nessa quantidade aqui de dinheiro, a gente vai ver que é bastante coisa, tá? Então, só errei a potência de 10? Eu só errei a potência, o expoente da potência. Errou bastante coisa, então. Tá? E daí é só questão de atenção, eu acredito. Tá certo? Usa a calculadora, faça com atenção, tá bom? Vamos lá para o 3. Exercício 3, bem parecido, só que a gente vai ter que calcular outra coisa. Olha lá. Considere que a massa de uma gota de água, então a água, H2O, é 0,05 gramas. Calcule a quantidade de matéria. Quantidade de matéria, então, é o quê? Quinta-feira passada teve gente que entrou para tirar dúvida e fez essa pergunta. Quantidade de matéria é mol. Eu quero saber quantos mols de água eu tenho em uma gota de água, tá? Então, aí pode fazer 1 mol de água a gente já vai a massa molar, ou pode usar a formulinha que eu passei para vocês, que vai ser sucesso dos dois jeitos, tá? Eu vou precisar da massa molar da água, então, H2O, o hidrogênio é 1, eu tenho 2, oxigênio é 16, eu tenho 1. Então, a água, 18 gramas por mol, ok? Então, vamos lá. Pagando aqui, vamos lá. Então, 1 mol de água é 18 gramas. Quantos mols se eu tiver? 0,05 gramas. Aqui na fórmula, N, que vai ser quantos mols eu vou achar, é igual a massa que eu tenho, 0,05, dividido por 18, que é a massa molar. Ó, se eu for resolver a regra de 3, eu vou chegar naquela mesma informação da fórmula, tá vendo? Mas os dois jeitos estão certos. Vamos lá. E aqui vai dar 0,00, então, 0,00. É aqui que eu tenho que puxar a orelha. Olha só. Então, eu fiz na calculadora, eu cheguei no resultado de 0,002777777777. Então, 27, ou 278, ou ainda 28, tá? São resultados aceitáveis, ok? Vou colocar duas formas aqui. Ou apenas, ou ainda 0,0027. Uma dessas três respostas estariam, eu considerei correta, tá? Que é o número de mols de água. Aí, eu encontro 2, 0,002. Ou então 0,003. Muitos de vocês responderam no formato de notação científica. Ok, notação científica, mas daí o certo seria 2,7 vezes 10 a menos 3. Ou ainda 2,8 vezes 10 a menos 3.
2 vezes 10 a menos 3, ou ainda 3 vezes 10 a menos 3, é muito arredondamento, tá? Então, cuidado com arredondamentos. Quanto mais eu arredondo, mais longe do valor real eu fico. Se fosse 2,9, até tá, ok, 2,9 para 3, até vá lá, né? Ou então 2,1, não, perdão, 2,1, arredondar para 2, até ok. Na dúvida, sempre pensa como dinheiro. Você tem R$2,70 ou R$270. Você tem só 200? Não, você tem 270, você tem mais. Você tem R$300? Você conseguiria comprar alguma coisa de R$300? Não, porque você não tem R$300, você tem 270. Então, 2,7 é 2,7. Eu colocar aqui, ó, 2,8, eu já estou arredondando. Eu fazer isso aqui, ó, eu já estou arredondando. Eu utilizar isso daqui, eu também já estou arredondando. Tá? Então, quem colocou só 2 ou arredondou para 3, eu descontei meio ponto, porque é muito arredondamento, e vocês sabem disso, tá? Vocês sabem a regra de arredondamento da matemática e cuidado com arredondamentos. Eu já falei isso pelo menos uma vez ou outra durante a aula, tá certo? Não considerei tudo errado, porque se você chegou nesse valor, alguma coisa certa você fez, tá? O raciocínio do exercício. Mas é algo para se atentar, tá? E agora, uma coisa que eu nunca falei, mas falo agora. Quando a gente trabalha com química, a gente trabalha com quantidades muito pequenas. Ó, eu tô falando de uma gota de água. Tem reação química, com uma gota eu perco a reação química inteira, ou eu salvo a reação química. Então é uma gota. Olha qual a massa de uma gota, é pouca coisa. Então, para a química, como a gente trabalha com quantidades muito pequenas, eu tenho que tomar mais cuidado ainda com a questão de arredondamento, tá? Imagina, aqui vocês são edificações e enfermagem. Imagina se eu for arredondar a quantidade de um medicamento que eu tenho que dar para o paciente. E daí eu posso matar uma pessoa com isso. Ou então, se eu estou construindo uma ponte e eu arredondo muito os valores, eu posso fazer com que a ponte não se sustente, ela caia. Ou uma casa, tá? Então, cuidado com isso. Beleza? Vamos, fora puxão de orelha, eu acho que o resto tá ok. Vamos para o próximo. Questão 4. O ourives gastou 985 gramas de ouro na fabricação de um par de alianças. Qual o número de átomos? Ó, eu falei da tabela periódica, eu esqueci de pegar a minha. E a massa do ouro, não sei de cabeça, 60 alguma coisa. Massa molar do ouro. A massa molar do ouro, 197. Muito bem, agora sim, vamos lá. Então eu quero saber, nessa aliança que o ourives fez, quantos átomos de ouro e quantos mols de ouro ele usou. Então, eu vou saber tudo, né? Naquela linha, 1 mol de ouro é equivalente à sua massa molar e 6,02 vezes 10 a 23 átomos de ouro. Ok? A massa molar do ouro eu já sei, acabei de achar aqui, 197 gramas. E a informação dada tá aqui, ó, tá em massa. Então, essa massa vai vir embaixo de massa, 9,85, e eu tenho que achar, primeiro, número de átomos, segundo, número de mols, ok? O resto é matemática. Então, 197x é igual a 9,85 vezes 6,02 vezes 10 a 23. X é igual... Ó, mais uma vez, né? Eu gosto de ficar repetindo algumas coisas. Vezes 10 a 23. Porque nem todo mundo tem calculadora científica.
ela ajuda bastante, mas nem todo mundo tem. Pega isso aqui, ó, multiplica e depois divide. Aí depois é só você colocar a potência do lado, tá? Ou então, para quem faz no celular, 9,85 vezes 6,02 dividido por 197. Aí vocês chegam no valor de... Opa, perdão. 0,30. Isso. Aí, vezes 10 a 23. Vou ajustar aqui para anotação. Então, andou para cá com a vírgula. 3,0 vezes 10 a 22 átomos. Como eu tenho alternativa, já vou lá e já vou eliminar as duas primeiras, que fala que são 12,04. Já eliminei. Então, ou AC ou AD. Agora eu venho aqui e calcular o número de mols. 197 vezes Y é igual a 9,85. E Y é igual a 9,85 dividido por 197. E aí a gente chega no valor de 0,05 mols de ouro. E isso nos dá a alternativa C de cebola, tá? Respectivamente, o que ele estava sendo pedido. Beleza? E aqui a última. Estamos falando do sal do Himalaia. Teve uma época que foi moda, né? Aquele sal cor-de-rosinha. Então, a diferença dele é que ele tem alguns minerais em quantidade diferente. A composição é diferente. Por isso também a sua coloração. Então, o sal rosa do Himalaia é um sal rochoso muito apreciado em gastronomia, sendo obtido diretamente de uma reserva natural aos pés da cordilheira. Apresenta baixo teor de sódio e é muito rico em sais minerais, alguns dos quais lhe conferem a cor característica. Considere uma amostra de 100 gramas do sal rosa, que contém em sua composição, além do sódio, outros minerais. Os seguintes elementos nas quantidades específicas. Então, a gente tem 36 miligramas de magnésio, 39 miligramas de potássio, e 48 miligramas de cálcio. O que a gente tem que fazer? Os elementos colocados em ordem crescente de número de mols. Então, eu tenho que saber quanto isso daqui, essas quantidades que foram passadas, qual é a equivalência em mols. Então, eu tenho que transformar tudo para mol, tá? Então, eu vou usar só a formulinha N igual M sobre mão, mas vocês já sabem que pela regra de 3 também dá para resolver. O emão é massa molar. Massa molar é sempre em gramas. Aqui está em miligramas, então eu tenho que passar miligramas para gramas. É só dividir por 1000. Então eu tenho 0,036 gramas de magnésio. 0,039 gramas de potássio, 0,048 gramas de cálcio. Então aqui, N igual a 0,036 dividido por 24, que é a massa molar do magnésio. E vai dar 0,036 dividido por 24, 0,0015. Aqui, 0,039 dividido por potássio é 39. 0,0001. 0,001 mol. E daí o cálcio, N igual 0,048 dividido por 40, que é a massa molar do cálcio. 0,048 dividido por 40, 0,0012. E daí a gente coloca em ordem crescente, do menor para o maior. Para não sobrar dúvidas, né? Como todos
a quantidade de mols do magnésio e do cálcio são 4 números após a vírgula, então vamos deixar aqui do potássio com a mesma quantidade. Então, depois do 1, vem o 0, tá? Então, aqui eu tenho 0,0010, 0,0012, 0,0015. Então, é ordem crescente do menor para o maior. Então, é potássio, depois cálcio e depois magnésio, que nos dá a alternativa A de amor. Certo, pessoal? Espero que tenha sido proveitosa essa atividade. Qualquer dúvida, vocês me escrevam. A gente vai continuar usando mols, tá? Esse assunto é super importante e não dá para esquecer, porque a gente usa depois até o final do ensino médio, tá? Por que é importante? Dentro do laboratório, eu vou fazer uma reação, eu vou fazer alguma mistura, eu tenho que saber as quantidades que eu vou usar. E dentro do laboratório a gente tem uma balança. Eu vou pesar as coisas na balança. As quantidades que eu sei que eu devo usar estão em mols, mas a minha balança pesa em massa. Então eu preciso saber essa relação e para fazer essa conversão de unidades entre mol e massa principalmente, tá? Então eu fico por aqui, espero que tenha solucionado dúvidas que tenham surgido durante o processo da atividade e qualquer coisa é só me escrever, tá certo? Muito obrigada e até mais. Tchau!